Salve família, chega mais que esse episódio tá pesado. Carnaval mais pandemia, a receita certa para dar errado. Essa é mais uma produção Dom Pablo Prod. Então chegou o carnaval no Brasil em meio à pandemia. Se já não existiam políticas sérias de saúde coletiva no país, no verão ficou pior ainda. Na primeira madrugada de carnaval no sábado, o Carna Ferrugem foi louco, só quem foi sabe. As ruas ficaram lotadas, mesmo com o cancelamento da festa por decreto. Era tanta gente que a polícia militar teve problemas para dispersar a população. Segundo a Associação Comunitária do Capão, as medidas de segurança são cumpridas pela comunidade local, mas o número de turistas foi muito grande. Uma integrante da associação ainda questiona a eficiência do decreto, pois cancela o carnaval, proíbe as aglomerações, mas libera as locações que atraem o público. A prefeitura admite que foi grande a aglomeração e diz repudiar as cenas da galera na rua. E não teve aglomeração só por lá não, mas sim no país inteiro. Esse sabadão de carnaval foi tão absurdo que merece mais um relato. Uma casa de festas em Ribeirão Preto foi flagrada. Uma casa de festas em Ribeirão Preto foi flagrada com um evento de mais de 300 pessoas, em maioria idosos. O evento foi interrompido por volta das 22 horas e terminaria perto da meia-noite. Domingão de carnaval, cerveja e aglomeração. O Brasil pareceu estar numa boa com grandes aglomerações nas praias do país. Nem parece que já morreram quase 240 mil pessoas. Ou temos 14 milhões de desempregados e 10 milhões de pessoas passando fome no país. Levando em consideração que a pandemia e a política genocida do governo federal fazem com que esses números sejam ainda maiores. Será que era isso que o povo estava comemorando? Na segunda, o ponto facultativo dividiu opiniões pelo país. A decisão é de prefeitos e governadores por não se tratar de um feriado nacional. Eles que decidem se as pessoas vão trabalhar ou não. A princípio, o objetivo era diminuir o número de pessoas na rua, o número de pessoas viajando, mas não deu certo na maioria dos lugares. Porém, a bolsa e os bancos pararam, levantando o questionamento. Será que o carnaval foi cancelado só para os pobres? Na terça desse carnaval cancelado, o Nego Di conseguiu alcançar o recorde de rejeição das 21 edições do BBB. Em um paredão com Salles e Fiuk, ele atingiu 98,76% dos votos. Logo na formação do paredão, o Brasil já tinha optado pela saída dele, e a internet já estava cheia de memes. Acredito que a soma das polêmicas em relação às piadas dele, mais a postura dele na casa mais vigiada do Brasil, prejudicaram a presença dele no jogo. Mas a população passa dos limites, e aí começa um linchamento e um discurso de ódio totalmente desnecessários. Não tem um episódio que esse cara não apareça. O presidente Jair Bolsonaro provocou aglomerações em São Francisco do Sul, no estado de Santa Catarina, durante o carnaval. Ele segue querendo derrubar a máscara e diminuindo o potencial da pandemia. Aos apoiadores, Bolsonaro disse que estava lá para descansar, mas que continuava trabalhando em negociações do preço do combustível e do remédio israelense contra a Covid-19 que segue em análise pela Anvisa. Com vacinas em faltas, UTIs lotadas, este senhor continua dando bandinha de jet ski, liberando armas, promovendo aglomerações, além de adiar intensamente a volta do auxílio emergencial, preferindo superfaturar supérfluos como leite condensado. Um ano sem carnaval é ruim para muita gente, sejam ambulantes ou profissionais da cultura como eu. Para uma grande parcela da sociedade, esse período é muito importante financeiramente. Além desse lado financeiro, tem o lado cultural. É uma marca triste para a moral do Brasil, que já vem passando por sérios problemas. Mas os culpados são os governantes, que não têm uma política séria em relação à pandemia desde que tudo começou. A pandemia é política e favorece os ricos e poderosos. Na quinta, uma transmissão no canal oficial da NBA foi derrubada por uma exigência das organizações Globo, que no dia seguinte pediu desculpas à NBA, que teve que trocar de link para sua transmissão. Na última sexta foi a decisão da Câmara dos Deputados sobre a prisão do deputado Daniel Silveira.
que fez acusações graves aos ministros do Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, além de fazer apologias ao golpe militar de 64 e ao AI-5, em vídeo postado por ele na terça-feira, o que consiste em crime inafiançável e antidemocrático. E por sinal, ele é apoiado pela família de Bolsonaro e um aliado deles. Alexandre de Moraes, ministro do STF, autuou o mandado de prisão para o deputado, que foi preso em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. E para variar, quando foi preso, ele fez fiasco para usar a máscara e depois ainda fez um vídeo pedindo desculpas com a maior cara deslavada. Na votação que decidiu a prisão do deputado, foram 364 votos favoráveis à prisão, 130 contra e 3 isentões. Vitória da democracia e um recadinho do Centrão para Bolsonaro, de que se eles quisessem o impeachment, eles teriam. Porém, seria trocar a galinha dos cargos de ouro por um general. Mas Bolsonaro entendeu e respondeu, através da troca da direção da Petrobras, na intenção de baixar o preço do diesel à força, para evitar os problemas com os caminhoneiros, e dar a entender para o Centrão que as privatizações não vão rolar, para continuar tendo cargos que sejam preenchidos por indicações políticas. O famoso tomar lá da cá. No sábado, fechou o barraco num BK em São Paulo. As testemunhas disseram que uma mina foi reclamar que o lanche de outra pessoa teria saído primeiro. A funcionária teria mostrado o dedo como resposta. O squad dela não gostou e partiram pra cima das funcionárias, derrubando as coisas que tinham no balcão. O que deixou a mina piradaça, que foi pra cima derrubando as coisas que tinham no balcão. As funcionárias não deixaram barato. Foram pra cima da mina também, derrubando pro outro lado as coisas que tinham no balcão. O squad da mina ficou mais louco ainda e foram pra cima dos funcionários. Os clientes da fila também não gostaram das atitudes e foram pra cima, então o pau fechou. A porrada foi generalizada. A empresa disse em nota nas redes sociais que repudia a violência, a depredação e a falta de respeito. Sério, atendimento ao público não é fácil. E é muito difícil para algumas pessoas. Algumas não conseguem. A gente está em 2021 e isso continua sendo tratado como uma subcategoria profissional. Esse foi mais um episódio de Absurdos Semanais. Da política ao BBB, um resumão da semana que passou. Obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Se gostou, já deixa teu like, comenta algum absurdo que eu deixei fora da lista e te inscreve no canal. Isso me motiva muito a continuar. Aquele abraço.